Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, mesmo dessa forma, que possamos aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra. Fica conosco, use o Fernando, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a nossa aula é com o Fernando. Nós vamos aprender um pouquinho sobre inimizades com o Fernando, continuando naquela mesma pegada das obras da carne. Fernando, que Deus te use, que Deus fale através da tua vida, tá? Que nós possamos ser revigorados, tocados e desafiados pelo Espírito Santo do nosso Deus. É contigo. Bom dia, tá? Eu estou aqui na transmissão, então pode ser que vocês vejam olhando para o lado um pouquinho, tá? Em vez de só olhar para frente para ver aqui a transmissão. Por favor, ficam à vontade para fazer perguntas, comentar nos comentários, tá? A gente tenta jogar na tela, tenta responder conforme possível, tá bom? Eu estou vendo aqui os comentários de vocês, tá? Então deixa eu arrumar aqui e vamos começar, então. Como o pastor falou, né? A gente está seguindo aí o texto a gente está falando sobre obras da carne, né, antes de entrar nos frutos do Espírito, tá? E hoje, né, a ideia da aula de hoje é comentar sobre inimizade, tá? Então, vamos ler o trecho aqui. A maioria dos textos que eu coloquei na apresentação, mas eu coloquei todos, tá? Tá na Nova Almeida, tá? É quase a mesma coisa da Almeida Revista Atualizada que a gente usa na igreja, só que em vez de usar tu, vos, né, eles usam vocês, com um pouquinho mais fácil a gente entender, tá? Mas eu projetei os textos a gente pode ir acompanhando junto, né? Então, o texto básico da nossa revista que a gente está acompanhando é esse de Gálatas, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, tá? Então eu vou ler, né? Deixa eu ativar aqui a bolinha aqui. Vamos lá. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente já tratou, o Diego tratou sobre moralidade, impureza, né? O Renê tratou sobre idolatria, o Alessandro sobre feitiçaria, tá? E hoje, embora o título da aula seja inimizade, nós vamos tratar de todos esses daqui, tá? Como que estão todos relacionados, né? Inimizade, brigas, divisão na igreja, inveja, tá muito relacionado. Então, esse é o foco da aula de hoje, tá? E é interessante como que o apóstolo Paulo começa trazendo um alerta muito grande, né? Que é de viver no Espírito, né? E a mesma coisa no fim, né? Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente sabe que a salvação é pela fé. Quando a gente se arrepende e aceita Jesus Cristo, nós somos salvos por Jesus, não por obras, né? Porém, nesse trecho, ele deixa bem claro que quando você se converte, você tem que dar frutos do Espírito, né? E não viver nas obras da carne, tá? Então, o alerta do apóstolo Paulo é muito grande contra essas coisas aqui que a gente está tratando nessas aulas, tá, irmãos? Então, continua começando assim um pouquinho do coisa, eu vou falar um pouquinho, vou usar duas figuras, tá? E falar um pouco de mim, né? Acho que inimizade todo mundo pode influenciar, né? E eu peguei aqui a primeira figura, peguei na Wikipédia a definição de um paladino, né? Você vê aqui eu peguei a imagem de um cruzado, né? Como se fosse o paladino, ele é um herói destemido de caráter inquestionável que segue sempre o caminho da verdade, da lei e da ordem, sempre disposto a proteger os fracos e lutar por causas justas. E se os irmãos estão acostumados aí na internet, né, os irmãos devem ver que tem milhões de crentes paladinos por aí. Tá? Eu mesmo já fui, talvez na época da eleição, eu até peço perdão se em algum momento às vezes eu posso ter ofendido algum irmão, ou porque eu, por exemplo, até um tempo atrás, eu via alguma coisa na internet, eu queria contestar, disposto a lutar, sabe? Parecia que eu era um paladino mesmo do cristianismo, né? E a gente vai aprender na aula de hoje que isso não é certo, né?
Então, se por algum motivo eu comentei e critiquei o irmão, alguma coisa aí, eu peço perdão, tá? Inicialmente, né? E também outra figura, né? Essa aqui os jovens vão entender bastante, né? Que é a figura do troll, né? Esse é o troll face, é um meme muito comum na internet, né? É uma gíria, né, que designa a pessoa cujo comportamento tende sistematicamente a desestabilizar uma discussão e a provocar e enfurecer as pessoas nela envolvidas. Então, assim, se a gente tem também muito paladino hoje em dia, assim, embora a aula cobra todas as inimizades, eu estou tentando também falar um pouquinho dos que a gente tem vivido na internet, por causa dessa questão do isolamento, a gente tem se relacionado muito pelas redes sociais, né? E da mesma forma que tem muitos crentes paladinos, tem muitos crentes trolls também. Então a pessoa, ela pega, ela recebe aquele vídeo no WhatsApp, ela já compartilha com todo mundo, e gera aquela confusão, e comenta na internet, e gera confusão, e um exemplo que eu tenho assim da minha vida, né, quando começou a pandemia no passado, todo mundo ainda tem um pouco de, ninguém sabia direito o que que era, né, e eu lembro que alguma coisa que eu comentei num grupo de amigos, né, começou a gerar uma discussão, e todo mundo comentando, né, e um dos colegas respondeu assim, pessoal, eu queria que vocês parassem de conversar desse assunto, porque a gente acabou de perder um ente muito querido pouco pro vírus, né? E daí aquilo cai como um balde de água fria, né? Porque você fala, poxa, eu que sou cristão, né? Tô aqui fomentando discórdia que tá ofendendo um amigo, né? Como que eu vou agora falar do evangelho para esse amigo, né? Então, para a gente começar aí, né, eu queria que os irmãos guardassem bem essa figura do paladino, né, que é o lutador, né, ele está disposto a lutar pelas causas, né, e também o troll, que é aquele que quer só causar discórdia, tá? E a gente vai ver que talvez ambos, nessas condições, também nas redes sociais, né, e muitas vezes a gente não é assim pessoalmente, mas a gente é assim na rede social. Tá? Então isso eu quero que os irmãos guardem, a gente vai voltar um pouquinho nessas figuras depois, tá? Começando então, se alguns irmãos tiverem dúvida, por favor, mandem, tá? Começando então um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de história da igreja, tá? Porque a gente pensa assim, né? Será que a gente viu o texto, né? Quão antigos são essas inimizades, ou facções, ou divisões na igreja, né? E o primeiro exemplo que a gente tem, né? Tá lá no livro de Atos, a gente vê uma divergência de opinião sobre uma questão doutrinária, né, que gerou inimizade e discussão, né, certo? Que está lá em Atos 15, o primeiro concílio da igreja, que foi lá em Jerusalém. O que aconteceu, né? O apóstolo Paulo e Barnabé, eles estavam em Antioquia, eles ficaram muito tempo lá com a igreja estava crescendo, né, e era uma igreja majoritariamente de gentios, né, e eles não eram, por serem gentios, eles não eram circuncisos, eles não tinham se circuncidado. E alguns judeus começaram a ir lá para Antioquia e ensinar que eles tinham que se circuncidar para ser salvos. Não bastava aceitar Jesus Cristo, eles também tinham que se circuncidar conforme Moisés. Então, Paulo e Barnabé, eles, cara, não é assim, não precisamos, os gentios não precisam se circuncidar para serem salvos, né? E isso gerou um conflito e grande discussão entre o apóstolo Paulo e Barnabé e esses judeus que tinham ido lá pregar isso, né? Então, como que eles decidiram resolver? Nesse caso, tiveram que levar para a igreja, né? Então eles foram para Jerusalém, Pedro estava lá, os apóstolos estavam em Jerusalém, né? Então eles entendiam que era a autoridade máxima da igreja na época, e tratar dessa questão. Então eles se reuniram, né, os apóstolos e os presbíteros, para se examinar. E de novo teve grande debate, né? Tem até algumas traduções que trazem um pouquinho diferentes, mas teve um grande debate até que Pedro, que era o líder da igreja, ele tomou a palavra e trouxe uma conclusão, e depois eles escrevem uma recomendação. Então nós não precisamos nos circuncidar hoje, e isso está documentado na Bíblia como resolução desse concílio, mas que começou uma certa divergência de pontos doutrinários na igreja, tá? Isso a gente pode acontecer até hoje, né? Por isso que a gente às vezes tem uma confissão de fé que tenta trazer os pontos doutrinários da igreja presbiteriana, da fé reformada, né? Que a gente chama, a nossa fé calvinista a gente chama de reformada. Para o que a gente crê, qual é o credo nosso, né? O que a gente crê na Bíblia. E é por isso também que a gente ensina a doutrina, né? Para a gente ter uma base e evitar que esse tipo de coisa, divergências sobre doutrinárias, causem divisões na igreja, né? E a gente também tem um outro exemplo, que é na igreja de Corinto, né? Os irmãos sabem quanto que a igreja de Corinto era problemática, tem uma série de problemas, e a epístola do apóstolo Paulo, a primeira, vai tratar muitos desses problemas. E um desses era inimizade, né?
a inimizade que começou a gerar divisões, tá? E esses são muitos problemas, né? Então, o que o apóstolo Paulo escreveu ali em 1 Coríntios 3, tá? Eu estou colocando os textos aqui, os irmãos podem, é legal se depois os irmãos lerem o capítulo inteiro, tá? Eu estou só colocando alguns versículos para a gente discutir melhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ninguém se glorie nos homens. E esse tipo de divisão, de inimizade, o que estava acontecendo, né? Alguns tinham crido com a pregação de Paulo, outros com a pregação de Apolo, ou outros de Pedro, e eles começaram a se julgar um melhor que o outro. Não, mas eu ouvi o apóstolo Paulo falar, eu ouvi Apolo, e com base também em todos os outros problemas da igreja de Corinto, eles começaram a se dividir, né? E se julgar, inveja, querer um aparecer mais que o outro, né? E esse é um tema interessante, né? Essa passagem, ela muitas vezes acontece hoje em dia, né? Principalmente quando a gente tem troca de pastor, né? Ele fala assim, não, eu gosto do reverendo Loria, né? O professor sempre fala, eu não conheci o Loria, tá? Mas assim, outros, não, o pastor bom era o pastor Paulo, ou era o Silas, ou é o Wagner, e assim, isso foi tratado na Bíblia, né? Esse tipo de discussão, ele não é correto, né? O apóstolo Paulo chama eles de crianças em Cristo, por causa desse tipo de briga, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e assim, esse tipo de divisão não é favorável para a igreja, não é saudável, né? E a gente está alertado quanto a isso, né? E hoje em dia, fazendo um paralelo assim, a gente está se dividindo até por coisa de política, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e começa a ser, por que será que o apóstolo Paulo ia escrever para a gente, né? Então, que nem é, assim, então, a gente tem que ler esses textos, tá? Principalmente esse de Corinto, e pensando na inimizade, o foco tem que ser a unidade, né? Como ele vai falar, todo mundo é servo de Jesus Cristo, né? E a gente vai tratar isso nos próximos slides, tá? Ainda continuando na questão da história, né, é interessante se os irmãos forem estudar da história da igreja, vão ver que teve vários concílios no começo para combater heresias, né. Eu coloquei alguns aqui mais importantes que ajudaram a escrever o que a gente crê hoje, né. Por exemplo, o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, o concílio de Constantinopla, né? Então esses concílios, por exemplo, debateram sobre a questão da divindade de Jesus, do apóstolo, do Espírito Santo, né? Da Trindade, coisas que a gente entende hoje como princípios bíblicos, mas porque pessoas tiveram que sentar junto e tomar uma decisão. Né? A gente tratou bastante do sínodo de Dort, com os 5 pontos do calvinismo, né, em 1600 e pouco, certo? Combatendo o arminianismo, né? A gente também, a gente vê sempre assim alguém usando os professores alguns pontos da Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da IPB, né? E ela foi escrita em 1643, onde estava tendo muita confusão na igreja na Inglaterra, e o parlamento decidiu convocar, eu não lembro a quantidade, mas vários pastores, né, teólogos puritanos para escrever uma confissão de fé. Isso é o que a igreja da Inglaterra acredita. Tá? Foram convidados até uns poucos presbiterianos também, mas a grande parte eram dos puritanos. E hoje, né, se a gente tem algum problema na igreja, né, na IPB, a IPB tem, pensando nisso, a IPB tem um meio descrito e determinado de como resolver o problema, né? E a gente vai ver que o ideal é que seja irmão, né? Mas caso não seja resolvido, o primeiro sessionado é o conselho, né? Os problemas são levados ao conselho da igreja, formados pelo pastor e os nossos presbíteros. Se há algum problema que às vezes o conselho não consegue resolver, ele pode ser levado ao presbitério, né? Em segundo lugar, às vezes um problema mais grave tem que ir para o sínodo, né? E se for um problema ainda mais grave ainda, tem que ir para o Supremo Concílio, tá? A gente é difícil assim, só se for alguma questão doutrinária, alguma coisa muito difícil que não vai ser resolvido na questão do sínodo, né? Questões práticas deveriam ser resolvidas mais no conselho e no presbitério. Mas aí o pastor, a gente tem muito mais exemplo que eu para falar sobre isso, tá? Mas a gente tem na IPB como resolver divergências de opiniões ou conflitos na igreja. A gente tem um manual de como fazer isso, tá? E daí, assim, a gente falou de história, né? E pensando assim no presente, né? Hoje em dia, Brasil 2021, de hoje, né?
A pergunta aqui, assim, será que a gente tem tido, né, na igreja hoje, inimizades, discórdias, divisões? Assim, essa é a pergunta que eu queria motivar os irmãos também, né, a se responder, pensando até na figura do Paladino, do troll que eu falei, né. Será que a gente tem tido isso hoje, ou será que a coisa, por exemplo, eu falei aqui no último exemplo da Assembleia do Westminster em 1600, né. Então, será que esse tipo de divisão foi de 400 anos atrás? Será? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem tido bastante disputas e discordâncias e inimizades hoje em dia, tá? E para a gente entrar um pouquinho nesse ponto, eu vou aqui, vamos aprender um pouquinho com Jesus, né? Todas as aulas a gente gosta de cobrir alguns textos, né, que o Senhor Jesus nos ensinou, tá? Então, o primeiro que eu vou ler aqui tá lá em Mateus 5, tá? Mateus 5, de 21 a 24. E aqui nesse trecho do Sermão do Monte, né, os irmãos conhecem muito bem, Jesus eles decidiu demonstrar o quanto que a justiça que os fariseus tinham, né, o senso de justiça deles era errado, né? Então ele decide meio que expandir os mandamentos. Ele expande o adultério, né, para a questão do pensamento, né? E ele também deixa claro, por exemplo, sobre não matarás, né? Então ele começa assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão, sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Esse texto aqui, ele é muito forte, né? Porque primeiro que o Senhor Jesus, ele expande, né, a questão de não matarás para a questão de se irar contra, de insultar, de chamar de tolo, né? Tolo, que tolo era um xingamento muito, tem a palavra em grego, era um xingamento muito comum naquela época, tá? E ele deixa claro que esse tipo de ofensa já é para Deus como se você estivesse matando o seu irmão, né? Você já está infringindo o mandamento não matarás, né? Jesus deixa claro isso. Então, ele deixa claro que isso é muito grave. Então, quando a gente ofende o nosso irmão, quando a gente se ira ou insulta, a gente está quebrando o mandamento não matarás. Jesus deixa isso claríssimo nesse texto, né? E depois ele fala assim, ele traz assim, como a gente lê, né, que Deus misericórdia quero, o que vale é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então ele alerta um pouco a hipocrisia, né, da gente estar lá na igreja adorando a Deus, ou eu que estou aqui ensinando, né, e cantando, sendo que a gente tem alguma desavença com o nosso irmão, né. É muito grave isso. E ele deixa claro, vai primeiro se reconciliar, né, e depois você vem aqui, né, então volte e faça sua oferta. Teve uma certa vez que eu acabei ofendendo um irmão da igreja e quase um ano, depois de um ano e meio atrás, um ano e meio depois, eu vi numa pregação que o pastor citou esse versículo, eu fiquei tão incomodado que eu tive que chegar nesse irmão e pedir perdão, sabe? Porque eu comecei, nossa, eu tô aqui na igreja, e assim, eu sei que eu fiz mal pro meu irmão, né? E graças a Deus ele me perdoou. Né? Mas assim, a gente tem que ler essas palavras de Jesus e dar valor para isso. Ele alerta claramente o quão ruim é esse tipo de coisa, tá, irmão? A gente tem que entender, insultar, se irar, ofender o nosso irmão é uma quebra do mandamento não matarás. Jesus deixou claro isso, tá? Mesmo que para judicialmente, né, ninguém vai ser preso porque xingou o outro irmão, né? Mas para Deus você quebrou o quarto mandamento, então você pecou, certo? O segundo texto, né, é Mateus 18, de 15 a 35. E é interessante que esse texto, Jesus vai nos ensinar o que fazer, né? Quando alguém pecar, ou quando alguém pecar contra a gente também, né? E ele começa aqui, se o irmão pecar contra você. Eu estava lendo alguns comentários e esse contra você não é presente em todas as traduções, né? Então a gente pode entender esse versículo, esse texto também, se você vê algum irmão pecando em geral, não assim, seja contra você, né? Por exemplo, ofensa, né? Ou a gente pode machucar de muitas formas diferentes outra pessoa, né? Ou também podemos entender como se você vê o seu irmão pecando em geral, né?
Então, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três pessoas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Né? Então vamos primeiro falar um pouquinho desse texto, antes de ler a continuação embaixo. Então, assim, se você achar necessário corrigir algum irmão, ou ele te ofender, ele te machucar, qual que é a instrução de Jesus? Primeiro, assim, é totalmente contra a exposição. Né? Então vá e repreenda-o em particular. Né? E olha que interessante o que Jesus acrescenta. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o foco é arrependimento e união. Esse é o foco, você ganhou. Não é expor, não é enfrentar, não é questionar, né? E em segundo lugar, mas se ele não ouvir, daí você vai pegar mais uma ou duas pessoas, né, relatar o caso, e daí em dois ou três vocês vão tentar convencê-lo do erro também. Olha só, de novo, mantendo o problema ali entre poucas pessoas, né? E se ele se recusar a ouvir ainda nessa condição, depois é levado à igreja, né? Que no nosso caso a gente levaria ao conselho, né? Isso serve para qualquer disputa entre irmãos, tá? Então, olha que interessante, né? O foco é a união, o foco é não expor. E daí, pensando assim, na minha vida, né, e muitas coisas que eu vejo na internet, será que a gente ficar naquele embate no Facebook, às vezes eu tenho 100 amigos, o irmão tem 100 amigos, eu tenho pouco, mas tem muita gente que tem 500, 1000 amigos, né, no Instagram, ou pessoas que seguem você, e você fica, eu vejo às vezes discussões, né, eu já entrei em discussões, eu já vi outras pessoas também brigando ali nos comentários, troca ofensa, é sem educação, e isso assim, em particular, de forma está exposto às vezes para não incrédulos. Em que momento aqui o Senhor Jesus falou assim, vamos expor o assunto à população em geral? Para que todo mundo, de forma nenhuma, então a gente está fazendo errado, está fazendo conforme o Senhor Jesus não falou para a gente fazer. As nossas divergências têm que ser resolvidas em particular. Tá? Assim, esse tem que ser o nosso objetivo, tá, irmãos? Isso é muito importante. No momento que a gente está vivendo e na quantidade de conflitos que a gente vê sobre. Eu até assisti uma live muito legal, depois se os irmãos quiserem eu mando o link, né, do reverendo Nicodemos com o reverendo Leandro, em que eles estavam abordando a questão do fechamento de igrejas, né, e eles foram muito polidos, assim, né, na abordagem, né, muito legal. Mas nos comentários, assim, desde quando eles anunciaram, assim, hoje vamos falar desse assunto, nossa, nos comentários, os crentes se brigando, um chamando o outro de herege, o outro falando que você não tem amor, e uma brigaiada gigante com ofensa, assim, nos comentários, sabe, assim, e assim, quem gosta disso é o diabo, né, ele que gosta de ver a igreja brigando, né, a igreja é o corpo de Cristo, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa época que a gente está vendo de redes sociais, tá, quanto a gente expõe o nosso irmão. Tá? E depois Pedro, mais na frente no trecho, né, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, ele quis parecer assim, olha, eu sei que eu tenho que perdoar meu irmão, né? E ele quis parecer assim, um cara bastante perdoador, né? Falou, vou perdoar meu irmão até 7 vezes. Jesus falou, não, é até 70 vezes 7. Então, assim, deixou Pedro ali no chinelo, né? Pedro estava se achando bonzinho, né? Então, assim, a gente tem que perdoar, a gente tem que exercer o perdão. Eu peco todos os dias, os irmãos pecam todos os dias, e Deus, na pessoa do Senhor Jesus, perdoou todos os nossos pecados. Tá? Então eu acho que é isso que a gente tem que tentar guardar desse trecho do Senhor Jesus, né? Então, primeiro, repreensão em particular, perdão, né? Evitar exposição, ofensas públicas, discussões públicas, tá? A gente tem que evitar isso, tá, irmãos? E o terceiro aqui, e último, né, que eu coloquei aqui desse falas de Jesus, né? Esse trecho todo mundo acho que conhece de cor, né? Jesus dizendo: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem os que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês.
E mais pra frente, essa frase a gente conhece bastante. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. E pelo que eu estava lendo, isso é uma frase interessante, né? Porque na época já se existia nas culturas ali da região ali de Jerusalém, né, de Israel, a questão de não fazer o mal para o próximo, né? Eu não vou fazer o mal para o meu irmão. Mas Jesus ele traz esse princípio de uma forma positiva, né? Ele diz assim: faça aos outros o que você quer que faça a você, né? No nosso contexto de inimizade, de discórdia, de divergência, de divisão, rixas na igreja, eu acho que se a gente implementar isso na nossa vida, né, e é muito difícil, eu também tenho dificuldade de fazer isso, né, a gente erra, né, mas isso já traria uma transformação muito grande, né, fazer o próximo o que eu quero que faça, que é basicamente o mandamento, ame ao próximo como a ti mesmo, né, Jesus ele deixa isso claramente pra gente, tá, irmãos? Então, e nesse trecho ainda a gente tem aquela famosa frase, que está aqui nos parênteses, mas que Jesus diz que aquele que te dá uma bate numa face, dele a outra, né? Esse princípio é bem difícil para a gente, né? Ninguém tem facilidade de fazer isso. Tá? Então, até aqui a gente aprendeu em 3 textos, né, com o Senhor Jesus lidando com essa questão de ofensas, de divergência, de discussões, de perdão entre irmãos, né? Então, esse é um pouquinho do que a gente pode aprender com Jesus, tá? Seguindo então a nossa aula, vamos ler aqui Efésios 4, de 1 a 16. Deixa eu mudar um pouquinho. Espera aí. Deixa eu ver. Aí, acho que os irmãos. Eu gosto. Esse aplicativo é muito bom, viu, irmãos? bibliaonline.com.br. Você consegue usar várias versões, navegar pelos textos bíblicos. Eu recomendo aí para quem gosta de ler no computador. É muito bom esse site aqui, tá? Muito bom mesmo. Tem muito legal. Dá até para você colocar 2, 3 versões em paralelo. Tá super legal. Então vamos lá ler, né, esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá? Reparem aqui que ele vai começar com pois, tá? E eu vou explicar um pouquinho disso aqui, tá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é também sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E assim, como eu falei, né, o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Efésios com 3 capítulos de doutrina. Tá? Então ele vai falar da obra da Trindade, ele vai falar da predestinação, do nosso estado de depravação total sem Jesus Cristo, da nossa redenção em Jesus, né? E ele passa 3 capítulos abordando e orando pela igreja, falando sobre isso. E depois ele começa a falar assim, por isso, né? Em outras traduções está por isso, então, pois, quer dizer, agora que vocês já entenderam toda a obra de Deus na vida de vocês, eu peço a vocês
né? Paulo estava preso nessa época, né? Que andeis de modo digno da vocação ao que vós chamados, né? E daí é interessante, né? E aqui está andeis, né? Mas esse andeis ele, em outras traduções e ele pode ser entendido, ele deve ser entendido como vivam, né? Então assim, agora que nós já compreendemos toda a obra redentora do plano eterno de Deus para a nossa vida, né, e redenção e perdão de pecados em Jesus, então, por isso, por causa dessa obra, vivamos de modo digno, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Espera aí. Deixa eu ver se está certinho. Tá. Então, a gente vai ver, né, que o foco desse trecho é a unidade do corpo de Cristo, né? Então, destacando, né? Deixa eu pular aqui, que a gente já leu, né? Vivam de maneira digna. Como eu falei, vivam, né? Viver, né? Viver de maneira digna. E ele vai falar assim, né? Com humildade e mansidão. Humildade, não preciso nem definir, né? Todo mundo conhece, né? Mansidão é ser brando, é ser tardio em irar-se, né? É tratar com de forma calma, né? Longanimidade. Longanimidade pegar a definição aqui. Virtude de se suportar com firmeza e contrariedades em benefício de outrem, né? Ou seja, longanimidade é assim, você aguentar ser contrariado por causa do próximo, né? Ou ter paciência, né? É isso que é. Olha como Jesus, como o apóstolo Paulo traz isso importante para a gente, tá? Suportando aqui no sentido de ajuda uns aos outros, né? Em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, né? Então esse trecho ele vai falar muito sobre união, unidade do corpo de Cristo. E a gente vê isso claro nos próximos versículos, né? Em que eu posso falar um só corpo, que é a igreja de Jesus, né? Que não é só os presbiterianos, é a igreja de todos os que creem em Jesus Cristo. Um só Espírito, que é o Espírito Santo, que é o mesmo de Deus que habita em todos nós. Uma só esperança, que é a esperança da volta do Senhor Jesus, a esperança da ressurreição, na nossa ressurreição, porque ele já ressuscitou. Um só Senhor, Jesus, uma só fé, fé em Jesus Cristo, um só batismo, quando nós cremos, somos batizados pelo Espírito Santo, somos selados pelo Espírito. Paulo explica isso um pouco antes, no capítulo 1. Um só Deus e Pai de todos, só há um Deus, a gente entende nosso Deus como sendo o único Deus verdadeiro. Então, olha quantas vezes o apóstolo Paulo vai falar um corpo, então a gente fala 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a palavra né, para mostrar essa questão mesmo de unidade, de união. Né? Nessa aula que a gente fala sobre inimizade, né, ser inimigo, gerar desavença, divisão, olha a importância, né, olha quantas vezes o apóstolo Paulo está aqui nos alertando sobre união. Né? E para que isso? Né? E ele vai falar que o Senhor Jesus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diversos dons à igreja ele deu, de forma diferente, vocações diferentes para cada pessoa. E por quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. É isso, e do pleno conhecimento de Jesus. Né? Então, assim, para que tem tanta pessoas assim, com vocações diferentes na igreja, com ministérios diferentes, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada e seja em direção à unidade, né, e ao conhecimento de Jesus, né. E é interessante, eu trouxe aqui, eu quis destacar também essa questão da pessoa madura, que na outra versão está como varonilidade, até eu tenho dificuldade até para falar, mas a questão de adulto, né, de ser um adulto em Cristo, né, que é o pleno conhecimento. Então, quem tem o pleno conhecimento do Filho de Deus chega no estado da pessoa madura. Qual que é o contrário disso? O contrário disso é ser como criança. E o que ele define ser como criança? Uma pessoa que é levada de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Né? Eu estava até brincando com o Renê essa semana, a gente estava discutindo, ele recomendou um livro muito bom para a gente ler, né? Que traz visões diferentes da criação. E eu estava até brincando com ele que eu acho que esse versículo fala para mim, assim, porque a argumentação dos autores é muito boa. Eu acho que a hora que eu ler os 4 autores, eu vou ter 4 visões diferentes, assim, né? Então, a gente tem que evitar, assim, como eu estou falando, evitar ser como criança.
E é interessante que aqui ele está falando sobre doutrina. E a gente vê isso, por exemplo, a Igreja Católica. Ela é muito comum essa questão, pelo sincretismo religioso que a Igreja Católica tem. Então, conforme eles foram expandindo e pregando e chegando em outros países, a Igreja Católica ela nunca quis muito enfrentar as culturas. Pelo contrário, ela foi pegando elementos das culturas, por exemplo, aqui no Brasil, das religiões africanas, né, em outros lugares vai ter duas, e foi trazendo para o culto, né, para facilitar com que as pessoas que têm outras religiões se encaixassem, né? Em vez de confronto, foi vamos juntando, né? Isso é uma coisa que acontece muito na Igreja Católica. A gente já tem diferente, mas os irmãos podem reparar, tem muita coisa, assim, uma coisa que às vezes eu vejo bastante na internet, que às vezes eu já caí, assim, e outras pessoas, todo mundo, eu vejo muitas pessoas caindo. Hoje em dia a gente vê muito uma questão, por exemplo, de religiões orientais vindo. Assim, e eles nunca são coisas ruins, né? Então, assim, você nunca vai ver assim, adore ao Buda, né? Ou adore a um determinado deus do hinduísmo, assim, que daí a gente bate o olho e já fala, pô, isso é idolatria, eu não quero. Mas vem muitas vezes em questões de coisas que a gente compartilha, aquelas frases que fala de boas energias, né? O que importa é fazer o bem, elevar o espírito, tentando me elevar o meu estado de espírito, né? Trazer boas energias, bons pensamentos. Isso é tudo coisa que não está na Bíblia. Né? Isso não está na Bíblia, né? São coisas de outras religiões que vêm tentando se infiltrar de uma maneira um pouquinho escondida para a gente, né? E também fazendo um paralelo assim com um pouco do cenário que a gente vive, pensando aqui, né? A artimanha das pessoas. O quanto que a gente hoje em dia está sendo levado por isso, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, né? A gente recebe, eu recebo, vira e mexe, recebo alguma coisa no WhatsApp, né? Que não sei, eu creio que os irmãos também, que defendem um determinado ponto de vista, ou defendem até artigos científicos, né, ou às vezes pessoas que se postam como conhecedores da área, né, falando alguma coisa, a gente olha aquilo, a gente, é verdade, isso a gente sai acreditando, a gente briga com o outro irmão por causa daquilo, né, então, será que essa artimanha das pessoas não estão sendo uma forma astuta nos induzindo ao erro, né, eu acho que eu já caí muito nisso, por exemplo, que eu dei para os irmãos no começo da aula, né? Então, assim, tem pessoas que agem dessa maneira com o único propósito de nos induzir ao erro, tá? Seja erro doutrinário, como a gente está vendo aqui, acho que é o foco da carta, né? Mas também outro tipo de erro, brigas na igreja, né? E essas pessoas são muito astutas, né? A gente sabe, o diabo é astuto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, irmãos, com o que a gente lê, com o que a gente compartilha, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E terminando, né? E qual que é o objetivo, né? Então, o objetivo o apóstolo Paulo deixa bem claro. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Então, assim, se o corpo, nós somos o corpo de Cristo, né? E ele vai dizer bem ajustado e consolidado. E tem outros trechos que ele vai falar, não, brigue o olho com o braço, né? Paulo faz essa analogia com o corpo. Então, como que eu posso estar brigado com meu irmão para defender, às vezes, uma pessoa que eu não conheço, que não tem nem aí comigo, um ponto de vista, e eu brigo com meu irmão, e quando eu estiver lá no céu, eu vou estar lá com meu irmão, né? Só que a gente sabe que a graça de Deus não vai ter intriga no céu, né? Porque a graça de Deus vai nos transformar com o corpo ressuscitado em Cristo. Mas, assim, hoje em dia aqui, o que eu estou fazendo de diferente, né? O que eu estou fazendo para contribuir com a unidade do corpo? Isso é uma coisa para a gente refletir. Então, e daí, assim, para a gente refletir, né? Eu coloquei aquelas duas figuras no começo, né? Será que a gente tem sido, eu coloquei você, mas entendo como nós, tá? Será que nós temos sido paladinos? Eu já dei o exemplo do que eu fui, né? Eu via as pessoas, às vezes, compartilhando alguma coisa na internet que eu não concordava, ou que. E assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com o que eu não concordava, o que eu achava que era contra o cristianismo. E eu ficava furioso. Eu tenho pressão boa. Mas chegou uma época que estava subindo minha pressão. Nervoso, eu queria comentar, eu queria enfrentar, sabe? Corrigia a pessoa e comentava. E isso ficava exposto a centenas de pessoas, como eu falei, né? Ou será que a gente também tem sido troll, né? E eu falei que eu fui, né? Eu recebia às vezes coisas no WhatsApp, eu já compartilhava com um monte de gente, e às vezes eu compartilhava naquele grupo que vai dar discussão, que vai causar intriga. Assim, com base nos textos que a gente leu,
que tipo de cristão, né, assim, que eu estava sendo, né? Vamos dizer assim, o que a gente tava, quando a gente age dessas duas maneiras, seja no enfrentamento público, né? Mesmo às vezes que a gente acha que é por uma razão boa, né? Mas você sai no enfrentamento público do seu irmão, na frente de centenas de incrédulos, né? Ou quando você simplesmente cria confusão, né? Então, assim, como que isso está de acordo com a palavra da Bíblia, com a Bíblia? Não está, né? E o que isso revela sobre você, sobre eu? Né? No meu caso, eu recomendo muito a aula do René, tá? No meu caso, isso esteve um pouco envolvido com uma certa idolatria, um determinado político, né? Então, toda vez que a posição, eu me achava a posição do cristão, mas na verdade eu estava defendendo uma posição política, né? E o que me irritava não era bem a pessoa ser contra o evangelho, mas ser contra o meu político, né? Então, isso me transformava num paladino. Eu achava que era o paladino de Jesus, mas eu não estava sendo, tá? Eu estava sendo paladino de um político, né? Então, quanto que todos nós não temos agido assim dessa maneira? Quanto que a gente tem agido para preservar a unidade da fé, né? A unidade do corpo, tá? E eu trouxe aqui algumas dicas, né? Como que a gente pode lidar com algumas diferenças, tá, irmãos? Como que a gente pode lidar? Né? Então, eu trouxe algumas dicas, tá? Bem práticas, né? Então vamos lá. Eu tentei separar aqui quatro assuntos, né? Quatro tipos de diferenças, vamos dizer assim, que pode acontecer. Deve ter mais, mas foi o que eu consegui lembrar. Tá? E baseado também em algumas pregações que eu ouvi, né? Alguns podcasts, né? Então, o primeiro são heresias, né? Exemplos de heresia. Não existe Deus. A pessoa que é ateu, né? Ou essa aqui eu já ouvi muitas vezes. Quantos vocês já ouviram? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa se você é islã, budista, cristão. O que importa é que você está caminhando para Deus. Deus é um só. Né? Deus é um só. E todos esses caminhos estão levando para esse Deus. Né? Para essa energia, para essa força positiva. Né? Isso é uma heresia absurda. A gente sabe quem que é o único caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Tá? Ou outro, esse também é muito comum, tratar Jesus como um profeta que, não, Jesus veio para a gente ame ao próximo, a gente tem que amar, a gente tem que amar o próximo, só amor. Você pega assim, pega metade da Bíblia e joga fora, você fica só com o amor, né? Lógico que Jesus falou que a gente tem que amar o próximo, mas não é só isso. Então, como que a gente se converte? Arrependei-vos dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Então, só uma mensagem de amor, de amar o próximo, de fazer o bem, não salva ninguém. Tá? E também a gente vê isso bastante, né? Salvação por boas obras, né? O que importa é eu fazer o bem. O que importa é eu fazer o bem. Eu fazendo o bem, tá tudo bem. Isso, você pode ser um grande filantropo, né? Pega os ricos, né? Se você pegar os ricos, pegar o Bill Gates, os caras são bilionários, eles doam dinheiro de rios, assim, são grandes filantropos, mas isso não salva eles para o céu. Isso não traz salvação, tá? E como que você resolve nesses casos? Você não adianta discutir. Como você vai discutir para uma pessoa? Você tem que evangelizar, você tem que falar de Jesus Cristo, né? Então, esse caso aqui, embora talvez ele, não sei se ele é o mais triste, né? Talvez sim, porque é pessoas que não estão no caminho de Deus, mas é o mais fácil da gente lidar. A gente tem que pregar Jesus neles, tá? Temos que evangelizar, né? O segundo tipo é quando a gente discorda um pouquinho de princípios bíblicos, né? Princípios claramente descritos na Escritura, tá? Alguns exemplos que a gente está falando: inimizade, né? Falta de amor ao próximo. Eu falei, amar o próximo é o mandamento de Jesus Cristo. Difamação, falar mal dos outros, tá? Liberação do aborto. A gente sabe que a vida para Deus começa no ventre, né? Isso está claramente descrito na Escritura. Então, assim, e tem muitos outros. Aqui a lista é enorme, né? De princípios bíblicos a gente pode discordar, tá? Eu trouxe só exemplos, tá, irmãos, para a gente tentar entender um pouco o que é cada um, né? E como que a gente lida com isso? A gente falou desse texto, né? Sim, primeiro, tentar ganhar o irmão em amor. Sim, evitar exposição, questionamento, briga. Assim, é tratar, é mostrar biblicamente, olha, meu irmão, em amor, ore pelo seu irmão, que às vezes você entende que está cometendo alguns erros desses. Procure ele em particular, se possível pessoalmente, por telefone. Olha, irmão, baseado nesse versículo bíblico, eu creio que o irmão está errado, sabe? Com amor, entendeu? Enfrentação na rede social não resolve, não é assim que a gente resolve esse tipo de diferença, tá?
Também temos, né? Essa aqui é legal também, né? Que são diferenças teológicas. Se você, por exemplo, pegar uma igreja batista reformada, né, o calvinista, qual que é a diferença principal? Tem duas diferenças principais, mas uma é a questão do batismo infantil. Né? Os batistas, eles não batizam crianças, eles batizam somente adultos, tá? E daí, se você for procurar na internet sobre esse assunto, você vai ver os teólogos presbiterianos usando os mesmos trechos do livro de Atos que os teólogos batistas para defender os pontos de vista diferentes. Então, assim, não vai chegar num denominador comum nunca, tá? É uma divergência que a Bíblia, ela permite, tá? Ela permite. Dom de língua, às vezes também gera bastante confusão se a gente tiver algum irmão pentecostal, né? E a gente tem uma posição um pouco o que é mesmo o dom de língua, será que ele existe hoje, né? O que é importante? O importante é que o apóstolo Paulo ele nos orienta, caso haja o dom de línguas, como ele deve ser usado na igreja, tá? Então a gente tem que também ter muito amor para lidar dessa questão, tá? Muito amor. Qual que é esse? Porque eu falei que eu comecei no livro que o René me mandou, compartilhou, que estava por R$ 4 o e-book, né? Qual que é a idade da Terra? Nossa, esse aqui também é um assunto complicadíssimo. Tem diferentes posições cristãs, né, de qual que é a idade da Terra, tá? E assim, são as quatro, assim, na verdade são três principais. Só tem alguns pontos, nenhuma explica completamente todos os textos, acho que é a questão da interpretação bíblica. E também, como a gente falou, a gente trouxe recentemente a questão doutrinária, né, do calvinismo. Eu coloquei um asterisco, tá, para não. Mas o pastor sempre diz uma frase muito interessante, né? O nosso pastor Wagner. Todas as aulas ele perguntou para os professores: quem que são os salvos, os calvinistas ou os arminianos? A resposta é: os salvos são os crentes no Senhor Jesus. Todo aquele que se arrepende e crê em Jesus é salvo. Tá? Então, e citando aqui também o reverendo Augusto Nicodemos, né? A gente tem que tomar cuidado nesse assunto para não colocar, né? Por exemplo, a predestinação como um requisito para a salvação, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que crer em Jesus e na predestinação. Não, isso não é certo. A gente prega o evangelho de Jesus Cristo, né? Como nós somos salvos, ou seja, a mecânica da salvação, nós interpretamos de uma forma calvinista, né? Conforme os 5 pontos, a gente tem todas as aulas, os irmãos podem voltar atrás e assistir, tá? Que explicam cada um e por que nós cremos que é bíblico, tá? Que é a mecânica bíblica da salvação. Né? E também aqui, eu ia pegar até um ovo, né? A gente meio que pisa em ovos, né? Mas assuntos que a Bíblia não fala, porque essas divergências teológicas são assuntos que a Bíblia fala e que são diferentes interpretações. Mas a gente tem assuntos que a Bíblia não fala. Por exemplo, qual deve ser a cor da igreja, né? Eu estava até brincando, deve ser verde, né? Porque a sarça é verde. A Bíblia não fala isso, né? Lockdown. Como que você enfrenta uma pandemia? Qual que é a medida correta? Qual que é a medida correta para o governo tomar numa pandemia? Assim, a Bíblia não fala. Podemos fechar a igreja algumas semanas para evitar o contágio ou não podemos? Esse assunto, esses irmãos acompanham nas redes sociais. Esse assunto tem gerado muita discussão, tá? Teve até um pastor famoso aí que começou a acusar o Nicodemos de ser esquerdopata, né? E teve outros que chamaram ele de bolsonarista, pela mesma entrevista, né? Isso tem gerado muita discussão nas redes sociais, demais, briga, divergência, assim, ofensa entre os crentes, tá? E assim, a Bíblia não fala sobre esses assuntos, tá, irmãos? Então a gente tem que se maneirar, tá? E qual que é eu não vou dar minhas opiniões pessoais, né? Mas qual que é o meu conselho para os irmãos? Em primeiro lugar, evitem extremos. Evitem. Extremos normalmente são errados nesses assuntos, tá? Normalmente. Um extremo do tipo assim, temos que abrir a igreja e ir lá todo mundo sem máscara, juntinho, cantar. Assim, isso está errado, né? Ou extremos do tipo assim, tem muitas pessoas que creem que muitos até vocês vão ver alguns pastores na internet que são mais pastores humanistas, que a igreja é um lugar para você receber uma mensagem positiva, que vai te abençoar durante a semana, né? Não tem muito assim, espírito, é mais esse sentido. Então essas pessoas, só que se a pandemia durar 10 anos, é culto 10 anos sem igreja fechada, né? Assim, isso também está errado, né? A gente tem que crer que o culto, Jesus se faz presente no culto, né? Então é importante também o culto. Mas assim, entre os extremos de
vamos fazer um culto no ônibus, uma notícia dessa, né? E vamos fechar por 2 anos. Assim, tem muitas opiniões divergentes, né? Lockdown também, assim, tem gente que acha que tem que fechar tudo, tem gente que acha que tem que abrir tudo, né? Assim, esses extremos, assim, eles normalmente costumam, assim, nos levar a discussões, nem sempre são corretos, tá? Tem formas de lidar, né? E a Bíblia não trata disso, tá? O político A ou B, né? Isso aqui, assim, esse ano acho que deu uma diminuída, né? Mas ano que vem esse assunto vai voltar com força gigante. E como que a gente, como cristãos, lida disso? Preservando a unidade do corpo de Cristo. Então não faz sentido eu ofender meu irmão. Imagina você compartilha às vezes um vídeo falando num grupo de WhatsApp com bastante gente, né? Negando pandemia, ou falando que é tudo mentira, e tem um irmão seu que acabou de perder um ente querido. O que ele vai achar? Né? Ou às vezes você é a favor de fechar tudo, ficar tudo tantos meses fechado, né? E você tem um irmão que às vezes depende do comércio para sustentar os filhos. Então, esses assuntos são muito difíceis. E eu vou colocar algumas perguntas agora. Como que a gente pode tentar se filtrar um pouco nisso, tá, irmãos? Mas o nosso foco, né, nessa aula de inimizades tem que ser o contrário, tem que ser preservar a unidade de Cristo. Não me parece, pessoalmente, né, seja por divergências teológicas ou por assuntos que a Bíblia não fala, que a gente que seja justo a gente dividir a igreja ou ofender o nosso irmão ou causar inimizade por causa desses assuntos. Não me parece que seja bíblico fazer isso, tá, irmãos? Muito menos publicamente na internet, muito menos, né? Então, para a gente terminar, eu trouxe assim algumas perguntas, né? Não foi eu que inventei, tá? Vai ter o link aqui depois se os irmãos quiserem, posso compartilhar também. Eu recebi uma determinada coisa no WhatsApp, eu não ouvi no Facebook, né? Então, antes de eu clicar lá em compartilhar, né? O que a gente pode fazer? Devo mesmo compartilhar, né? E algumas perguntinhas para ajudar a gente se a gente deve ou não deve, né? Primeira, você tem certeza que é verdade? Sim. Pessoal, hoje em dia, muita coisa que a gente recebe não é verdade. E você, às vezes, digitar no Google o nome do suposto autor, a primeira manchete é assim, fake news. Assim, às vezes leva 30 segundos para descobrir que é mentira. A gente não deve dar falso testemunho, então a gente não deve compartilhar mentiras. Tá? Segundo, vai ser fácil compreensão? Tem muitos textos que não são de fácil compreensão. Vai alcançar o público certo? Eu estou envergonhando alguém ou ofendendo alguém com isso que eu estou compartilhando? Tá sendo tratado num tom de amor, num tom bíblico, ou é um tom de ofensa, né? Usando às vezes palavrões. Tem muita gente que a gente compartilha isso, né? E vai ajudar no meu evangelismo, como eu falei, né? Eu compartilhei uma vez num grupo que prejudicou demais o meu evangelismo naquele grupo, né? E vai provocar controvérsia. É algo que vai causar briga. Eu tô compartilhando só para causar briga. Assim, eu acho que se a gente responder aqui não para uma ou duas questões aqui, eu já diria, não devo mesmo compartilhar, tá, irmãos? Isso é uma dica bem prática. E da mesma forma, né, aqui tem o link tem mais perguntas se os irmãos depois acessarem, se os irmãos quiserem o link aqui tem mais perguntas, eu separei algumas. A mesma coisa, né, e para comentar, né, então assim, o cenário anterior é tipo assim, eu recebi alguma coisa e eu vou passar para frente, né, e temos também como nos agir quando é o próximo, né, o nosso irmão que fez isso, que passou para frente, né? Ele que compartilhou, colocou lá no Facebook, no Instagram, então eu devo comentar? Né, essa é uma pergunta. Como que a gente responde isso, tá? Em primeiro lugar, essa daqui, assim, eu vou ser sincero, acho que todas as vezes que eu respondi para alguém, eu já teria parado nessa daí, né? Eu orei por essa pessoa, quem estou prestes a responder. Acho que essa aqui a gente já pode parar, né? A gente normalmente não ora quem a gente quer enfrentar, né? Fiz um esforço para entender o que ela quis dizer. Né? Esse é muito interessante também, né? Eu também já fiz isso, né? Será que estou apenas tentando competir com ela? Quer dizer, eu estou mesmo comentando ou discordando porque é importante ou porque eu quero parecer que eu conheço mais sobre o assunto, né? Quarto, como eu colocaria essa crítica se eu tiver que fazer cara a cara para a pessoa? Como eu falei, a internet transforma a gente em paladinos, né, em soldados, né, da verdade, mas cara a cara, muitas vezes você não ia ter coragem de enfrentar, não, tá? Como que eu faria se fosse cara a cara? Né? Eu posso comentar em particular?
Posso fazer, que é o que a gente viu, que é o bíblico, né? A gente aprendeu sobre isso, né? Será que eu posso estar errado? Às vezes você pode estar errado. E por último também, no mesmo sentido, estou semeando discórdia ou alegria, tá? Então, assim, isso são coisas bem práticas, tá, irmão? Perguntas simples que a gente pode fazer para evitar gerar confusão, tá? E daí, para terminar, né, eu trouxe alguns versículos assim para a gente decorar, né? Pra gente tentar decorar e nos ajudar no dia a dia, nas redes sociais, como lidar com os irmãos da igreja, né? E o primeiro é isso que eu falei de Efésios, né? Isso aqui você vai ter que decorar 3, né? Mas não é tão difícil. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo, né? E para terminar, Salmo 133. Como é bom e agradável viverem os unidos os irmãos. Tá? Né? Se a gente decorar isso daqui e esse daqui, a gente já vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida, creio eu, e na forma que a gente se relaciona dentro da igreja, tá? É isso aí, irmãos, que eu tinha para passar para vocês. Alguma dúvida? Eu vou. Bom, se os irmãos tiverem, eu vou voltar para o pastor aqui. Peraí. Fernando, alguém já disse que o grande problema da igreja são as pessoas que estão dentro dela. O problema da igreja não é Cristo, o problema da igreja não são as paredes, o problema da igreja são as pessoas, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de empatia, se a gente se calasse em alguns momentos, se a gente procurasse o crescimento do rei em vez do nosso crescimento, né? É aquela discussão, né, que a gente estava conversando de Corinto. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cristo. E quem sofre com tudo isso? O reino. O reino. Né? Foi fantástica a forma que você apresentou para a gente hoje. Essa questão de divisão, inimizade e o que ela pode causar dentro da igreja e dentro da comunidade. Então a minha colocação final é que a gente possa refletir a respeito, né? Se a gente tem somado ou se a gente tem dividido. Né? Que Deus nos ajude sempre a somarmos para a honra e glória desse nosso Deus. Tá? Fernando, Deus te abençoe, viu? Muito boa aula. Gostei demais. Gostei. Né? Com o teu jeitão, com a tua forma. Né? Gostei mesmo. Você sabe que gostei. Abrindo o coração, falando das dificuldades, das pisadas, né? Que eu dou, você dá, todos nós damos, né? E quantas vezes a gente, de uma maneira até sem ter consciência, né? A gente faz determinadas coisas que, em vez de trazer bênção, está trazendo maldição. Como eu falei, muitas vezes eu achava que eu estava sendo o justiceiro, né? E às vezes não é, né? Certo, às vezes não é. De vez em quando eu me acho. Você estava falando, eu estava pensando assim, rapaz, de vez em quando eu sou o paladino. De vez em quando eu sou o troll. Né? Mas que a gente possa crescer, né? Para a honra e glória do nosso Deus.